Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui com diferentes setores, né, da esquerda, diferentes setores aí que estão na luta, né, e também, né, conversando um pouco aí da situação da classe trabalhadora, né, e as categorias como um todo, né. Então eu tô aqui com a Luciana Martins Carneiro, ela que é da CESP com Lutas, e também aí, pelo visto, está num processo importantíssimo, né? Que é as eleições do Sintrajude. E vai conversar com a gente sobre isso e muito mais. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, passo aqui a bola para Luciana Carneiro fazer sua apresentação. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todas e todos que nos acompanham em mais esse programa Mesa de Debates. Eu sou Luciana Carneiro, eu faço parte da Executiva Estadual da Conlutas, aqui em São Paulo. Também sou diretora do Sintrajude, como o Guilherme falou, e faço parte da FENAJUF, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. É, e hoje é mais um dia de luta para a classe trabalhadora, em especial as mulheres negras. E aqui eu já faço o convite, mais do que um convite, uma convocação aos nossos companheiros também, para que participe da marcha pelo Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e pelo Dia de Teresa de Benguela. Tá? Então, é mais um dia de luta no calendário das mulheres, especialmente das mulheres negras, das mulheres pretas. É dia de fazer homenagens, mas é fundamentalmente um dia de luta por igualdade, por reconhecimento, por valorização, e não só pela diminuição, mas pela destruição dos preconceitos que, lamentavelmente, ainda há em uma sociedade machista, racista, patriarcal. Maravilha, Luciana. Então vamos começar aqui a nossa entrevista falando aí um pouco das eleições do Sintrajude, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí como que está sendo o processo, o que está em jogo. Bom, as eleições do Sintrajude, o Sintrajude tem uma diretoria colegiada, formada por 20 diretoras e diretores, cujo mandato é trienal. Então, em decorrência da pandemia, as eleições que até então ocorriam no período de maio, no mês de maio, ocorreram no mês de agosto. Então, os 3 anos do mandato se encerram agora em agosto. O que há em disputa mesmo é um sindicato independente, um sindicato de luta, um sindicato que tem 27 anos de uma história de luta, que trouxe muitas conquistas à categoria e que não pode sair desse trilho de independência e de luta para cair nas mãos de uma chapa que tem vínculos muito próximos com governos e com administrações. Então, para a atual diretoria e para a chapa 1, que concorre às eleições, é fundamental que o Sintrajude se mantenha com essa linha de independência para lutar pelas conquistas, pelos direitos, reivindicar os direitos não apenas da categoria, mas os direitos de toda a classe trabalhadora, porque ao longo da história o Sintrajude não tem feito lutas tão somente relacionadas ao poder judiciário, mas tem feito lutas, tem colaborado, tem contribuído de todas as formas possíveis para todas as organizações da classe trabalhadora e dos movimentos sociais.
Então, é isso que está em jogo, Guilherme. Ou um sindicato que se mantém independente, fazendo a luta, organizando a luta de sua categoria e participando, contribuindo, atuando de forma efetiva, protagonizando grandes lutas, como protagonizou a luta contra a emenda constitucional, a PEC 32, que é a famigerada PEC da reforma administrativa, que Lira prometeu entregar ao mercado em 2021 e não conseguiu entregar. Ontem, mais uma vez, Lira ameaçou, né? Porque o ano passado, logo após as eleições, ele ameaçou. Esse ano, no início de 2023, ele já ameaçou e ontem, mais uma vez, ele ameaçou que a próxima pauta dele será trazer a PEC 32, que já está com o relatório aprovado, está prontinha para ir ao plenário, à tona. Mais uma vez, o Sintrajude precisa se organizar, organizar a categoria para protagonizar essa luta, não para ser mero figurante, não para ficar tomando cafezinho em gabinete de parlamentar, dando tapinha nas costinhas de parlamentar amigo, não. Para fazer a luta mesmo, para ir aos atos, para participar das atividades convocadas pelo Fórum Nacional dos Servidores Federais, que é o FONASEF, para fazer todas as lutas e envidar todos os esforços necessários para que, mais uma vez, contenhamos os ímpetos maléficos de Arthur Lira. Perfeito, Luciana. E Luciana, você coloca uma questão aqui bastante importante, né? Que é em relação à questão, né, da independência do sindicato. É algo que o Mesa de Debates vem, né, falando, né, debatendo aqui com os nossos entrevistados, convidados aqui. E eu queria saber aí de você qual que é a importância do sindicato ser independente, de ter a independência do sindicato. É fundamental, Guilherme. Um sindicato tem que defender a sua categoria. Nós somos um sindicato de trabalhadoras e trabalhadores, não somos um sindicato patronal. Então, se você é um sindicato de trabalhadoras e trabalhadores, você não pode estar atrelado a nenhum governo, a nenhuma administração de nenhum dos tribunais, as presidências dos tribunais ou dos conselhos ou do STF. Então, quando a gente fala, nós, a diretoria do Sintrajude, e as pessoas que têm uma compreensão do que seja independência, quando a gente reivindica isso, é para dizer que, independentemente de quem esteja ocupando a cadeira do Poder Executivo, que é o nosso patrão, nós estaremos independentes desse patrão, tá? Desse governo. Nós, do Sintrajude, nós chamamos voto em Luiz Inácio Lula da Silva, porque nós sabíamos do significado que seria para toda a classe trabalhadora, para todo o país, a reeleição de Bolsonaro. Então, nós fizemos campanha, nós chamamos a categoria, chamamos voto em Lula para derrotar Bolsonaro, conscientes de que derrotar Bolsonaro nas urnas seria tão somente o primeiro passo dessa movimentação e dessa organização. Derrotar o bolsonarismo é uma tarefa ainda muito difícil e que vai demandar mais tempo. Então, um sindicato independente é um sindicato que reivindica os direitos da categoria e da classe trabalhadora, seja quem estiver lá, seja Temer, seja Bolsonaro, seja Lula. A classe trabalhadora tem suas pautas, tem suas reivindicações, e não está atrelado a nenhum governo, faz com que levemos aos governos, às administrações, às presidências dos conselhos e do STF,
as reivindicações da categoria e ao parlamento as reivindicações de toda a classe trabalhadora. Então, como eu citei na minha fala anterior, vai nos levar a fazer toda a luta contra a PEC 32, fazer as críticas que temos ao arcabouço fiscal. Não consideramos o arcabouço fiscal como um avanço, como muitos setores da esquerda consideram o arcabouço fiscal um avanço comparado à emenda constitucional 95. Nós consideramos o arcabouço fiscal algo tão maléfico, tão prejudicial, quanto a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos públicos. Por quê? Porque ele mantém a mesma política, mantém a mesma filosofia. Vai manter o pagamento dos juros da dívida, indiscutivelmente, não vai se questionar o valor, não vão auditar essa dívida, coisa que há anos, inclusive há previsão constitucional para que essa dívida seja auditada. Então, nós não concordamos com esse arcabouço fiscal, nós reivindicamos que o povo, que a população seja colocada no orçamento e não que o povo, que os investimentos primários sejam cortados. Então, um sindicato independente é um sindicato que vai fazer a crítica independentemente de ter apoiado, de ter feito campanha para aquele governo ou não, porque a classe trabalhadora tem que estar do lado da classe trabalhadora. Somos um sindicato de trabalhadores e não um sindicato patronal. Perfeito, Luciana. E, Luciana, você falou aí dessa reforma aí que o Lira quer fazer, né? Que tentou implementar em 2021, não conseguiu. E agora, né, o Lira novamente presidente da Câmara, mas com um novo governo, né? O governo, né, do Lula e Alckmin. É, como que está sendo em relação ao atual governo sobre essa reforma? O atual governo está apoiando, vai apoiar, vai passar, né? Essa reforma que vocês estão lutando contra o Lira. Bom, Guilherme, o ano passado, durante o período de campanha, Lula disse que não levaria nenhum projeto tipo a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 32. Mas nós sabemos as alianças que foram feitas, na verdade, foi uma frente amplíssima, né, para que esse governo fosse eleito. Então, Lula tem muitos compromissos, inclusive com setores que reivindicaram em 2021 e que continuam reivindicando essa PEC 32. E nós também temos o Congresso mais conservador dos últimos anos. Então, a esquerda, o campo progressista, não tem uma maioria no Congresso, assim como não tivemos em 2000, nas legislaturas anteriores. Então, nós teremos que estar muito fortemente organizados para fazer o debate, porque quando começou a se discutir a PEC 32, ela tinha condições de ser aprovada. E foi graças à nossa organização, à nossa mobilização, de ir de gabinete em gabinete no Congresso Nacional, de fazer recepção aos parlamentares toda terça-feira, às 7 horas da manhã. Estávamos no aeroporto em Brasília para recepcionar os parlamentares. Nos estados, os nossos companheiros e companheiras estavam se despedindo dos parlamentares em sua ida para Brasília. Então, em aeroportos, por exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já havia muitos camaradas, né, para pressionar os governos. A federação conta com 26 entidades filiadas, então esses 26 sindicatos filiados se organizaram para procurar os parlamentares da sua base, para conversar com eles e para explicar todo o mal que a aprovação dessa PEC 32 causaria.
Luciana, mas que mal pode haver na aprovação de uma PEC? Podemos imaginar que uma proposta de emenda constitucional, em sendo aprovada, ela tem como prioridade, como premissa básica, fundamental, que vai melhorar a Constituição e garantir mais direitos. Pois é um grande equívoco isso, porque a PEC 32, Guilherme, do que se trata a PEC 32? Ela vai privatizar os serviços públicos. O relatório que foi aprovado, o relator dessa PEC 32 foi um deputado do DEM da Bahia, ainda é deputado, ele foi reeleito, sabe? É daqueles parlamentares que, se viver 200 anos, muito provavelmente ele será reeleito até ele, quando ele quiser, porque, lamentavelmente, a maioria da população ainda vota no seu algoz, né? Nós podemos acompanhar, já vista que os parlamentares que nós elegemos aqui em São Paulo, muitos parlamentares de direita, o campo progressista aumentou um pouco a bancada, mas, assim, infelizmente, nós reelegemos Carla Zambelli, Kim Kataguiri, elegemos um senador que era servidor público e que é contra o serviço público, né? Então, a contar por esses exemplos, a gente pode ter como pensamento que nós temos um Congresso que, levando uma pauta contrária aos serviços públicos, eles farão todo o empenho para acabar, porque a proposta é essa. Nas consideranda dessa proposta, eles colocaram que no Brasil há muitos professores para poucos alunos. Nós bem sabemos que a realidade é bem diferente disso. Uma outra coisa que foi colocado nas consideranda é que o SUS paga tratamentos muito caros à população. Então, por um argumento desse, a gente pode imaginar por que durante a pandemia se propagou, se defendeu, o governo defendeu tanto o uso da cloroquina e da ivermectina para tratar a Covid, porque eram tratamentos muito baratos e eles não querem gastar recursos para tratar pessoas da periferia, pessoas pretas, pessoas pobres. É uma política mesmo, é uma necropolítica, era uma necropolítica. Então, os argumentos para aprovar a PEC 32 eram esses. E aí, o que acontece? A não realização de concursos públicos, a contratação de pessoas por até 10 anos, transformando os órgãos públicos em verdadeiros balcões de negócios, né? Então, o que acontece? Os órgãos públicos seriam geridos por prefeitos, por vereadores, por deputados, aquilo ali seria o quintal da casa deles para que eles fizessem todas as negociatas possíveis e imagináveis, usando cargos públicos que, para serem ocupados hoje constitucionalmente, têm que ser providos por meio de concurso público de provas e ou provas e títulos. Então, é contra isso que o Sintrajude se somou a diversas outras entidades, a outras centrais sindicais, a outros setores do funcionalismo público federal, estadual e municipal, para barrar essa PEC que vive nos assombrando. Arthur Lira, a qualquer momento, pode tirá-la da gaveta e levá-la ao plenário da Câmara dos Deputados. Perfeito. E, Luciana, já que nós estamos também falando de arcabouço fiscal, de que forma o arcabouço, né, prejudica a categoria que é representada pelo Sintrajude?
Na verdade, Guilherme, o arcabouço fiscal, ele não prejudica tão somente a categoria representada pelo Sintrajude, mas ele prejudica todo o funcionalismo público e toda a população. Por quê? Porque os serviços que nós prestamos, como o próprio nome diz, já é público. Então, o que que acontece? O arcabouço fiscal mantém a mesma lógica, é uma lógica de mercado, é um projeto de Estado que vem desde a década de 90, pelo consenso de Washington, de tornar os serviços públicos cada vez mais precários, né? Então, é uma lógica de privatização do judiciário, é uma lógica de privatização das universidades públicas, centros de excelência, né? Então, não é uma lógica que apareceu agora, né? É uma lógica que vem já há algumas décadas e que o nosso Congresso teima em defender, até porque há parlamentares lá que não têm conhecimento de nada, e aí eles tiveram suas campanhas financiadas por pessoas gestoras de plano de saúde, de escola pública, de universidade pública, parlamentares que não têm nenhum compromisso com a população, foram eleitos pelo voto de pessoas que não conhecem esse parlamentar, que não leram esse projeto, que não conhecem, que não sabem nada sobre a história dessa pessoa, né? Assim, o negócio é tão vergonhoso, Guilherme, que aqui em São Paulo, o Eduardo Cunha, sabe aquele Eduardo Cunha lá, que foi preso, que defendeu o impeachment da presidente da República, da então presidente Dilma, aquele mesmo Eduardo Cunha, ele concorreu à vaga para deputado federal, não por seu estado de origem, que é o Rio de Janeiro, porque ele não queria disputar a base com a filha, que foi eleita deputada federal. A filha dele foi eleita deputada federal. O que, que ele fez? Ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e se candidatou por São Paulo. Pensando assim, já que vão ter um candidato carioca para governador, que tal? Elegem um governador carioca e elegem também um deputado federal carioca, que nunca morou lá, que não conhece a realidade, que mudou seu domicílio eleitoral simplesmente para poder concorrer a um cargo público, a um cargo eletivo. Então, esse arcabouço fiscal, esse projeto, ele já foi aprovado na Câmara por uma amplíssima maioria, uma coisa assim vergonhosa. Foi para o Senado, no Senado sofreu algumas alterações e retornou para a Câmara para serem votadas essas alterações feitas pelo Senado. Mas o que acontece? Alguns setores da esquerda têm atacado o arcabouço fiscal, alegando que o que há de prejudicial, o que há de ruim no arcabouço fiscal é tão somente o que há de ruim foram as travas e as amarras colocadas pelo relator, que é o Cláudio Cajado, um parlamentar da Bahia. No entanto, o projeto, desde o seu nascedor, ele foi apresentado, ele foi levado à Câmara pelo ministro da Fazenda, pelo Haddad, pelo Fernando Haddad. Então, o projeto, desde a elaboração, a entrega, o projeto do Haddad, é um projeto muito ruim. Por quê? Porque ele mantém a mesma lógica. Ele mantém a mesma lógica da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, ou seja, ele impõe redução dos investimentos nas áreas primárias, setores de educação e saúde, que são os setores mais carentes, os setores que a população periférica, preta e pobre mais demanda, né? Então, o que a gente espera de um governo dito progressista? Não vou nem falar um governo de esquerda, um governo do campo progressista,
que fossem levadas propostas, projetos para ampliar a educação, para fazer alterações na estrutura da educação básica, na melhoria das universidades, que são centros de excelência de pesquisa, que salva vidas, na melhoria do fornecimento, da ampliação do fornecimento de medicamentos à população. E a gente não vê, por quê? Porque, mais uma vez, vem um projeto dizendo não. Porque hoje, Guilherme, mais da metade do orçamento público da União é direcionado para pagamento de juros da dívida pública. Uma dívida que, desde a Constituição de 1988, traz previsão de auditoria e nunca foi auditada. Nós temos a Auditoria Cidadã da Dívida, que é coordenada pela Maria Lúcia Fatorelli, que reivindica, ela explica, ela esmiuça tudo. E o governo, entra governo, sai governo, e ninguém faz uma auditoria. Por quê? Os bancos, o grande capital internacional ganha muito dinheiro com essa dívida. Nós, população, nós, classe trabalhadora, nós só pagamos essa dívida. Vale muito mais a pena os bancos deixarem o dinheiro no Banco Central do que fazer esse dinheiro circular, emprestar esse dinheiro para o pequeno, para o microempresário, para a geração de empregos, para aumentar a produção dos seus pequenos e micronegócios. Porque o lucro, os juros que eles vão ganhar, deixando o dinheiro paradinho lá, vale a pena. Então, isso há uma briga de cachorro grande. Então, o grande capital, o grande mercado, os grandes bancos não querem isso, e os governos estão seguindo essa lógica. Entra governo e sai governo, e a lógica tem sido a mesma, né? Então, mantém-se o mesmo, um percentual altíssimo, mais da metade do orçamento, para garantir isso ao capital, e, em contrapartida, diminui ou impõe limites e regras e barreiras para o investimento nas áreas que são prioritárias para a população. Nós vivemos num país em que mais da metade da população não tem acesso à água potável para beber, não tem saneamento básico, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe das mazelas que há nas áreas mais periféricas com relação a saneamento básico. Aqui na Baixada tem a maior favela pluvial da América Latina, salvo engano, em Santos, uma cidade que tem um orçamento de 6 bilhões por ano, né? Então, são grandes mazelas sociais, né, que um governo progressista devia trazer como prioridade zero, resolver, ou pelo menos dar o pontapé inicial para resolver esses problemas, e não trazer projetos que vão impedir essa melhoria da qualidade de vida da população. Perfeito, Luciana. E, Luciana, você falou aqui, né, e eu acho que é importante a gente fazer esse debate sobre a questão do STF, né, que você falou que vocês viram e mexem, conversam aí com essas instâncias do STF. Estão debatendo muito, né, a questão do STF e tal. Né, como que você, né, servidora do judiciário, enxerga esse debate? Olha, nós vivemos numa democracia burguesa, né, Guilherme? Então, o que a democracia burguesa nos coloca aí são três poderes independentes e harmônicos entre si. Nós sabemos que essa harmonia não é tão harmônica, que há muito jogo de egos também.
Mas, assim, dentro desses limites da democracia burguesa, a gente acha que o STF é um poder, né? Não estamos aqui, não estou aqui para atacar ou para defender, até porque em muitos momentos o STF tem se prestado ao papel de atacar a classe trabalhadora, de retirar direitos da população, em detrimento, para garantir privilégios dos poderosos, né? Então, o que acontece? Hoje a gente ações de inconstitucionalidade no STF que levam muitos anos para serem julgadas, que interferem fundamentalmente nos direitos da classe trabalhadora. A reforma da Previdência de 2019 foram levantadas muitas questões, muitas ações, foram levadas muitas ações de inconstitucionalidade ao STF, não foram votadas, sabe? Aquela reforma de 2019, a de 2003 também, uma aberração, né? A reforma de 2003 taxou os inativos, os servidores públicos, quando da aposentadoria. A reforma de 2019, uma reforma que, segundo o então parlamento, que defendia o mercado, né, eles acham que a população brasileira se aposenta muito nova, então que as pessoas têm que se aposentar praticamente com os 2 pés na cova, mas a pessoa contribui ao longo de toda a sua vida laboral, então é muito justo que ela se aposente em condições de aproveitar esse benefício. Ela contribuiu ao longo de toda a sua vida laboral para, quando ela aposentar, ela ter um provento, um salário para garantir que ela continue minimamente subsistindo. Porque hoje as pessoas se aposentam com 2 salários mínimos, com 3 salários mínimos. O regime geral da Previdência, hoje o teto eu acho 7 mil e alguma coisa. Mas dentro de alguns anos esse valor vai só diminuindo, vai havendo um achatamento, que chega um momento que a pessoa não tem o suficiente para comprar medicamento. A gente vê como é que está a situação dos aposentados nesse país. Então, o STF não julgou, o presidente da Câmara dos Deputados, à época da reforma da Previdência, que hoje é a emenda constitucional 103, era o então deputado federal pelo MDB, lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, né, uma pessoa que eu não sei se tem algum registro na carteira de trabalho, mas ele defendia a tese de que, hoje em dia, a pessoa, aqui no Brasil, o índice a qualidade de vida melhorou tanto que as pessoas podem viver até 80 anos, então elas podem trabalhar até 80 anos. Mas vejamos, aqui em Cidade Tiradentes, por exemplo, uma pessoa que vive lá tem eu esqueci o termo, pode chegar a 56 anos. Em compensação, no Alto de Pinheiros, a pessoa pode chegar efetivamente a 80 anos. Mas veja só, nas áreas mais nobres, onde há uma qualidade de vida, onde as pessoas têm dinheiro para custear sua saúde, não é para custear tratamentos para curar a doença ou para prolongar a sua existência, tratando aquela doença para garantir mais tempo de vida. Eles têm condições de prevenir doenças. E aquele trabalhador que tem que acordar às 3 da manhã, às 4 da manhã, que não tem muitas vezes o que comer, que não tem hospitais, que não tem AMA, que as unidades básicas de saúde não têm equipamentos necessários para realizar os exames que eles necessitam, que não tem farmácia de alto custo. Então, são os extremos, são realidades muito diferentes. Não dá para você partir da premissa que
toda a população pode trabalhar até os 80 anos, e ninguém quer trabalhar até os 80 anos. Até aos 80 anos, as pessoas querem estar vivas, lógicas, usufruindo do benefício da aposentadoria que elas pagaram por 40, por 45 anos, muitas vezes. Eu tenho colegas que se aposentaram com 60 anos, mas que contribuíram com a Previdência 40 anos. Porque tem 60 anos, tem que trabalhar até 80 para contribuir mais 60 anos, né? Agora, quem defende esse tipo de projeto de exploração da classe trabalhadora? Porque isso é para explorar a classe trabalhadora. São aquelas pessoas que nasceram ricas, né? São filhos de empresários, filhos de grandes industriais ou de grandes produtores rurais, que não precisaram pegar no pesado, ou até mesmo parlamentares que desconhecem a realidade desse país. Né? Então, quando a gente vê esse tipo de proposta em discussão, a gente corre para o Congresso Nacional para fazer essa discussão com os parlamentares. Mas retomando aqui o papel do STF, o STF tem feito decisões que muitas vezes trazem males à população. Em determinados assuntos, tem trazido decisões inovadoras, como foi a decisão com relação aos fetos anencéfalos, que foi uma discussão, né, muito grande. Há no STF também discussão acerca do aborto. Quando a gente coloca essas discussões, assim, questões humanitárias mesmo, uma parte da população fica: ah, vocês da esquerda defendem o aborto. Não, ninguém defende o aborto, não. A gente acha que se a mulher deseja isso, ela tem que ter meios seguros para fazer isso, né? Então, são questões muito polêmicas. E o STF, até porque a população não tem acesso, né? As sessões do STF são transmitidas ao longo do dia, onde a classe trabalhadora está trabalhando, está em seu local de trabalho, não tem oportunidade de acessar essas discussões, são pessoas, assim, muitos são muito legalistas, outros compreendem as decisões como uma que possa aplicar princípios gerais do direito, não ficam tão presos à própria Constituição, à legislação, então fogem um pouco da legalidade, mas o STF tem tido decisões muito controvertidas. Isso não significa que tenha que ser fechado, né? Até porque quando a gente defende o fechamento do STF ou o fechamento do Congresso Nacional, a gente está defendendo uma ditadura, né? E aqui ninguém está defendendo ditadura. Se for para defender uma ditadura, que seja a ditadura da classe trabalhadora, onde o povo trabalhador assuma os poderes e, assim, aqui nesse país, a gente não vislumbra uma revolução para fazer isso, né? Então, a gente trabalha na conscientização da classe para que a classe se organize e se mobilize para reivindicar os seus direitos. Perfeito. Já que você citou, né, a questão, né, do fechamento do STF, né, seja o fechamento do Congresso, como que você avalia essa rixa que alguns grupos de extrema direita ou a extrema direita têm com o STF? Olha, eu acho que esse movimento aí foi bastante fortalecido quando o Toffoli deu uma, agora eu não lembro se ele fez acho que foi uma fala dele, dizendo que a ditadura empresarial militar que houve nesse país, ele disse que foi um movimento que não poderia ser caracterizado como
como uma ditadura, mas um movimento. Eu acho que a direita e a extrema-direita, que sempre diz que não houve ditadura nesse país, mas aqueles homens e aquelas mulheres que foram violentados e violentadas, que foram retirados de suas casas, de suas famílias, que muitos foram assassinados, né? Que até hoje, aqui no cemitério de Perus, em São Paulo, há ossadas onde se tenta descobrir a identidade dessas ossadas, né? Então, de pessoas que foram torturadas. Eu me lembro que na campanha de 2018, eu conheço uma mulher incrível, fantástica, a Melinha Teles, a você, todo o meu respeito e minha admiração. Ela participou de um dos programas no horário eleitoral do então candidato Fernando Haddad, e ela foi extremamente atacada, porque ela disse que ela e o companheiro dela, todos sujos de urina, de fezes, e levaram os 2 filhos deles para vê-los, e os filhos não os reconheceram da condição de sujeira que eles estavam, né? E aí as pessoas vêm e dizem, não, isso aí, o que eles fizeram para sofrer isso, né? É porque até hoje tem muitas pessoas que usam o discurso, eu não gosto de política, eu não falo sobre política, política, futebol e religião não se discute. Companheiros e companheiras, classe trabalhadora, nós precisamos discutir política. Nós precisamos, além de discutir política, nós precisamos participar da política. Para participar da política, a gente não precisa ser um parlamentar, um vereador, um deputado, não, mas que a gente ocupe os espaços em que se discuta política. O espaço dos sindicatos, das associações, das centrais sindicais. Nós precisamos nos apropriar disso, porque o nosso opressor, o nosso patrão, aqueles que nos dominam, aqueles que ditam para nós a roupa que é legal para a mulher usar, o lugar que a mulher deve ocupar, porque eles acreditam que lugar de mulher não é na política, não é nos sindicatos. Então, para aquelas pessoas que teimam, que insistem em nos dizer, em nos convencer que política não deve nos interessar, essas pessoas se interessam muito por política, e são essas pessoas que se apropriam da política e fazem a política acontecer e usam a política como um instrumento para nos oprimir, para nos retirar direitos. Então, nós precisamos, sim, discutir política. Então, a gente precisa se apropriar de todo esse espaço para a gente fazer o debate. E agora eu esqueci qual foi a pergunta, Guilherme, que você me fez. Sobre essa rixa que a extrema-direita tem com o Sim, sobre a STF. rixa com o STF, tá. Então, essas pessoas acham que deve fechar não só o STF, eles querem fechar o STF e querem fechar, na época de Bolsonaro, eles queriam um governo lá, Bolsonaro no poder, inclusive, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo desde 2011, e eu morei ali na região do centro, ali próxima ao Vale do Anhangabaú, e eu lembro que em alguns finais de semana eu vi algumas manifestações assim, com, felizmente, grupos muito pequenos, reivindicando intervenção militar. Gente, são pessoas que muito provavelmente não viveram na ditadura militar, filhos de militares saudosistas, que cumpriam cegamente as ordens, mas, assim, eu tenho certeza que os filhos, as filhas, os netos, os estudantes que viveram os anos de chumbo da década de 60, 70, início da década de 80, final da década de 70,
eu tenho a mais absoluta convicção que essas pessoas não têm a menor saudade desse período, não querem que esse período retorne e defendem de forma ferrenha que houve, sim, uma ditadura nesse país que matou muitos homens e muitas mulheres porque ousaram se rebelar contra a ordem, ousaram manifestar-se politicamente, ousaram expor suas posições. Né? Eu tenho amigos, pais de amigos, tios, né? Eu estudei na Universidade de Brasília, professores que sofreram muito com a ditadura militar. Então, esse discurso de que a ditadura militar não aconteceu, não houve ditadura nesse país, é um discurso de pessoas, a meu ver, despolitizadas, que não conhecem a realidade, que se viram isso em algum momento de sua vida escolar, rasgaram os livros, muita gente rasgou os livros de história desse país, fez um apagamento da história nesse período, né? Não bastasse haver um apagamento da história do povo preto, que ao longo desses mais de 500 anos dessa terra de Veracruz, lutou, brigou, se rebelou. Não bastasse todo esse apagamento da história, ainda tentam apagar um período muito recente, né? Período da década de 60 até a década de 80. Então, esses setores da extrema-direita e da direita querem reforçar isso, e uma extrema-direita que está organizada, uma extrema-direita que tem grupos fascistas, neofascistas, neonazistas, né? Então, setores que estão aí não organizadas, células, núcleos, Brasil afora, matando, né? Usando símbolos da supremacia branca. Eu lembro que em 2019 teve um congresso da federação, da nossa federação, aqui em Águas de Lindóia, e um servidor do Ministério Público do DF, ele compareceu ao congresso. Em um dos dias ele compareceu, ele usou uma camiseta com a figura de Margaret Thatcher. Imagina, um servidor público com a camiseta com a figura de Margaret Thatcher, parece uma coisa surreal. Mas, enfim, ainda deu para tolerar, né? Um servidor de direita, né? Seguidor de Olavo de Carvalho. No dia seguinte, ele, não satisfeito, ele usou uma camiseta com o símbolo daquela cobra, que é um símbolo da supremacia branca norte-americana. Esse servidor, foi feito um boletim na delegacia de polícia, ele foi expulso do Congresso, houve processo penal e tudo, né? Ele processou alguns dirigentes da federação, porque ele achou que ele tinha o direito, ele é um homem negro, servidor público, usando uma camiseta com o símbolo da supremacia branca. Ah, mas ele não sabia. Ele sabia exatamente o significado e ele, inclusive, dizia que não, defendia que aquilo ali não era o símbolo, né? Com fotos dele nas redes sociais, com fuzil na mão, com Eduardo Bolsonaro, sabe? Então, são esse tipo de pessoas, esse tipo de pensamento que faz com que as pessoas neguem, né, as instituições que, mesmo dentro de uma ordem burguesa, de uma democracia burguesa, precisam existir para, vamos dizer assim, minimamente regular as relações sociais. Mas eu gostaria de dizer aqui uma coisa: se nós temos esse congresso aí de direita, de extrema direita, conservador, ultraconservador, que luta de forma ferrenha, diuturnamente, pela retirada de direitos da classe trabalhadora, que
que, em grande parte, a culpa é nossa, né? Por culpa, assim, por conta dessa falta de interesse que há, no geral, em fazer parte da política, em discutir política, em debater política, em ler sobre política, em compreender a conjuntura nacional e a conjuntura internacional. Né? Muitas pessoas, assim, dentro da minha categoria, por exemplo, quando a gente parte para um debate de análise de conjuntura e envolve a conjuntura internacional, as pessoas falam assim, eu não sei por que estão discutindo o que tem a ver o Brasil com a crise na Venezuela, com a crise no Líbano, com a guerra com a invasão da Ucrânia, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, absolutamente tudo a ver. As coisas não são caixinhas isoladas. Você pode fazer uma avaliação de forma isolada, cada um na sua caixinha, mas depois você tem que fazer a interação entre as caixinhas para você ter uma compreensão do todo. Então, a partir desse momento que a gente tem essa compreensão, que a gente tem mais condições para intervir na nossa realidade, tá? Então, a gente tem que participar efetivamente desses espaços e não nos deixar ser convencidos por esse discurso que está aí fora, né? Esse discurso que não houve ditadura, esse discurso que o arcabouço fiscal é um projeto bom, esse discurso, como eu vi muitos colegas meus dizer que era necessário uma reforma da Previdência, senão os bancos iam quebrar. Imagina um trabalhador, uma trabalhadora dizer que é necessário fazer uma reforma da Previdência, porque senão os bancos vão quebrar. Gente, onde que banco quebra? Quando o banco quebra, quem vai à falência, quem vai à bancarrota, são os clientes que têm seu prejuízo, porque os bancos têm todas as garantias legais que vão receber o seu dinheiro. Então, a gente não tem que defender banco, a gente não tem que defender presidente, não tem que defender esse ou aquele, a gente tem que defender a nós mesmos, enquanto classe trabalhadora, e fazer avançar a nossa consciência de classe. Maravilha, então vamos aqui para a última pergunta, né? E falar, né? Terminar essa ótima conversa falando aí de CSP com lutas, né? Luciana, pelo que eu sei, me corrija se eu errar, você representa uma ala independente da Conlutas, uma ala minoritária. Qual que é o papel que a Conlutas cumpre hoje, né? E quais são as suas diferenças, né, com o setor majoritário da Conlutas? Bom, eu faço parte da Conlutas estadual e eu faço parte do campo que faz oposição à majoritária, né? Então, a Conlutas, durante a luta para impedir a aprovação da PEC 32, a Conlutas exerceu um papel importantíssimo, importantíssimo. Primeiro, eu quero resgatar um histórico da Conlutas. Como eu falei lá atrás, em 2003, foi feita uma reforma da Previdência apenas para o setor público. Então, nessa reforma da Previdência de 2003, os inativos, ou seja, os servidores aposentados, passaram a contribuir com a Previdência Social. Antes, contribuíam só no período da ativa, durante o período da ativa, só não, né? Contribuíram por todo o período em que laboravam, e aí, quando se aposentavam, não contribuíam. Em 2003, foi aprovada a emenda constitucional da taxação dos inativos. O que significa essa taxação? Até o limite do teto do regime geral da Previdência Social. Então, se eu ganho 10 mil reais, meu provento, o teto do regime geral da Previdência é 7 mil e alguma coisa.
até o teto não há taxação. O que extrapolar o valor do teto, há a taxação que hoje está em torno de 14%. Então, o servidor, a servidora inativa, ele contribuiu por 30, 35, 40 anos, porque hoje os aposentados, eles vêm de um período que muitos trabalhavam desde crianças, né? Desde muito novinhos. Então, a pessoa com 50 anos, com 55 anos, ela já tinha muitos anos de vida laboral. E aí, o que aconteceu? Em 2003, o presidente era Lula. E aí, a maior central sindical que existe no país ainda é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E a CUT freou a luta dos servidores públicos para impedir que essa PEC fosse aprovada. O Sintrajude estava na estrada, chegando a Brasília, quando ouviu os servidores que estavam no ônibus, ouviram a notícia de que a PEC tinha acabado de ser aprovada, isso na madrugada, por volta de 1h da manhã, e todo mundo achando que a votação seria no dia seguinte. Então, como a CUT não organizou essa luta, não chamou a classe trabalhadora, a CUT serviu como um freio de mão para essa luta, por isso que a gente diz que o Sintrajude é um sindicato independente, né, porque a gente não tem que estar, a central não vai lutar porque acha que o governo tem razão, que essa demanda do governo, não, a demanda do governo pode ser justa para ele, mas para nós não é. E aí, o que aconteceu? A partir disso, o Sintrajude era afiliado à CUT. A partir da aprovação dessa emenda constitucional 95, os sindicatos do setor público aqui do estado de São Paulo, começou por aqui a movimentação, o Sintrajude se desfiliou da CUT, e aí, logo em seguida, pouco tempo depois, foi fundada a Conlutas para agregar esses sindicatos que se sentiram traídos por essa central. E aí fundaram a Conlutas e foram para a Conlutas. Então, o que acontece? Foi fruto de uma insatisfação com uma central sindical que até hoje a gente tem a compreensão de que é atrelada ao governo, aos governos petistas. Então, quando está no poder governos petistas, essa central puxa o freio de mão e não convoca e não mobiliza a classe trabalhadora, né? Inclusive, no governo Bolsonaro, a gente acha que a central não envidou grandes esforços para mobilizar a classe trabalhadora para os atos de rua que poderiam ter sido muito maiores, né? Mas a Conlutas, apesar de ser uma central muito pequena, sempre convocou os sindicatos, os movimentos sociais que fazem parte dela, para participar das organizações e das mobilizações. Só que tem muitas vezes que as decisões não são amplamente discutidas, né? E aí, como o setor de oposição é um setor que tem poucas pessoas, muitas vezes a gente leva propostas, leva as sugestões, e aí, para que a gente seja ouvida, tem que haver uma discussão que leva mais tempo, mais desgaste do que o necessário. Então, a gente reivindica nesse espaço, dentro da central, que a oposição a majoritária também ocupe mais espaço e tenha mais poder de voz, porque a gente valoriza muito a central. A chapa de oposição agora nas eleições do Sintrajude, eles atacam muito fortemente a Conlutas. Eles
tem como proposta desfiliação da Conlutas e não se filiar a nenhuma central. Nós achamos que uma proposta de desfiliação da central, seja de qualquer central, é uma proposta antissindical, né? Nós não temos acordo com nenhuma proposta de desfiliar da central ou desfiliar da federação. Por quê? A central organiza os sindicatos que fazem parte dela. E por isso que nós saímos da CUT, porque a CUT, nós consideramos que a CUT não cumpriu esse papel. E que a federação, ela também cumpre um papel, porque se for só o Sintrajude para Brasília, para uma atividade contra a PEC 32, a gente vai ser o quê? 100 pessoas? Né? Agora, se juntarem as 26 entidades que compõem a federação, pode dar 26 mil pessoas. Olha só a diferença. Assim como a central. Então, nós valorizamos a central, valorizamos a federação e reivindicamos esses espaços enquanto espaços de luta, né? Tanto é que eu faço parte, o Sintrajude faz parte da CSP com lutas, inclusive atuando na construção da central, e fazemos parte da federação também, eu e mais um diretor do Sintrajude, o Fabiano dos Santos, nós somos coordenadores da FENAJUF, porque a gente acha que se é para construir, se tem que brigar com a majoritária, a gente tem que estar lá dentro, porque na federação nós temos uma majoritária ligada ao petismo, cutismo, e a gente sabe que vai ser derrotado nas discussões lá, mas a gente está lá para fazer o debate, pontuar para a classe, para a categoria, dizer, olha, esse posicionamento da federação com relação ao arcabouço fiscal é um posicionamento recuado, não condiz com a realidade. Então, a gente faz esse debate, né? A gente expõe isso. Então, se a gente não ocupa aquele espaço vai ser só deles. Aqui em São Paulo, houve uma polêmica com relação ao 1º de maio, por exemplo, aqui na estadual. Não, a gente vai fazer uma concentração, a majoritária entendeu que era um ato religioso, porque tinha a pastoral, um grupo ligado à religião, a uma parte da Igreja Católica. Não, o ato do 1º de maio vai ser um ato religioso, a gente vai chamar a concentração para um outro local. Não, nós vamos juntos. A minoritária, o campo minoritário reivindica que chegue todo mundo no mesmo local e fique todo mundo junto, porque se não tem ninguém para pontuar isso, quem é que vai pontuar, né? Então, tem que ter a minoritária, um campo minoritário lá dentro, para dizer, não, pessoal, isso é uma postura que vai desmobilizar, mas é um espaço que eu reivindico. Nós somos um grupo pequeno, eu, Suzete, Davi, né? Perdemos muito recentemente o companheiro Joaquim Boca, trabalhador aposentado de Jacareí, do Sindicato de Alimentação de Jacareí, Joaquim presente, ele fazia parte do nosso campo, um companheiro a menos, mas assim, a gente considera a desfiliação do Andes uma grande perda, né? O Andes desfiliou agora em março no Congresso, foi uma grande perda, a gente acha que se há insatisfação, é mais um motivo para a gente reivindicar aquele espaço, ocupar aquele espaço e fazer as discussões, os debates e os embates, porque muitas vezes há embates. Muitas vezes há debates e embates dentro da diretoria, dentro do mesmo campo, né? A gente diverge com relação a algumas coisas. Por que não na central, na federação? Mas o mais importante é que a gente ocupe esse espaço para fazer esses debates e fazer com que a nossa central, a nossa federação cresça e adote de verdade um posicionamento para a defesa da classe trabalhadora. Se tem uma coisa que essa central sindical com lutas tem e que nós reivindicamos, é atrelamento a qualquer governo
o patrão. Então, isso nós defendemos de forma ferrenha. A defesa é da classe trabalhadora, é dos movimentos sociais, né? Então, a gente está ali para construir, para contribuir, porque a gente sabe que há muitos movimentos sociais dentro da Conlutas, inclusive há críticas de outras centrais, porque há movimentos sociais dentro da Conlutas, né? A Conlutas muitas vezes foi atacada porque tem muitos movimentos de moradia, né? E assim, se essa central não acolhesse esses movimentos de moradia, né, eles poderiam ficar desamparados. Mas, assim, a gente reivindica o Sintrajude, as gestões anteriores, essa gestão, e a Chapa 1, que é candidata à eleição, reivindica a permanência da nossa entidade filiada à central e, mais uma vez, se coloca para fazer parte da construção e da melhoria da nossa central. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma atividade, mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Luciana pela participação. Gostei aqui do nosso papo e passo a bola novamente aí para ela fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito o convite para participar desse debate. É sempre muito importante e, assim, o reconhecimento de trazer aqui uma mulher, né? Em um dia especial, eu confesso a você, Guilherme, que quando eu sugeri essa data, né, para essa entrevista, eu não me toquei que seria o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Foi uma feliz coincidência, fico mais feliz ainda por isso. Estava ali preparando meu almoço para levar para o trabalho, nem um batom eu passei, mas enfim, foi muito importante essa conversa, muito mesmo. Eu espero que as pessoas gostem dessa entrevista. Reforço aqui que eu sou diretora do Sintrajude, uma entidade classista que pretende se manter no campo classista, na defesa da classe trabalhadora, né, independente. Desejo boa sorte ao seu São Paulo hoje. Você está com a camisa do São Paulo. E desejo fazer aqui, quero reforçar aqui o convite que eu fiz na abertura, para que homens e mulheres, pretos e pretas, brancos, brancas, amarelos, amarelas, se somem a nós hoje nessa marcha em defesa, Marcha das Mulheres Negras, por esse dia. Será às 19h30, na Praça da República, a concentração será lá e depois sairemos em caminhada, acho que até a Praça Roosevelt, vai sair uma caminhada, tá? Então, está feito o convite, é muito importante que as pessoas se somem a nós para que não, para dizer para a sociedade, olha, é uma marcha justa, homens e mulheres negros, negras, pretos e pretas, merecem todo o respeito, reconhecimento por sua história de luta. Não aceitamos preconceito, não ao preconceito. Fica aqui o meu convite, o meu muito obrigada a todos, todas e todes. E um grande abraço, a gente se encontra nas lutas. É isso aí, Luciana. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Luciana, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, comente, compartilhe os nossos materiais, segue a gente no Facebook, Instagram e também no TikTok. E além disso, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF
e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e fui!